Estamos iniciando mais um estudo do nosso grupo interdisciplinar de estudos e análises de BA, e continuando o estudo a respeito dos reis de Judá e de Israel. Na semana passada nós falamos a respeito da divisão do reino. Vimos que a divisão do reino ela foi da vontade operativa de Deus, já tinha sido profetizado nesse sentido. Vimos também o reinado de Roboão. Vimos como Roboão começou até temente a Deus, não se insurgindo por conta da divisão do reino, mas depois, com a péssima educação que teve, com a mãe idólatra que tinha, ele acabou se encaminhando aí, sendo inclusive serviu a Faraó. E agora nós começamos a estudar o primeiro rei de Israel, o rei do norte, que foi Jeroboão. Vimos que Jeroboão começou muito bem. Ele foi escolhido por Deus, porque ele era um homem capaz, um homem que tinha condições de reinar, tanto que Salomão, com toda a sua sabedoria, havia colocado sobre a tribo de Efraim, que era a maior tribo do reino que acabou sendo o reino do norte de Israel. O profeta Aías disse a Jeroboão que ele haveria sido sobre 10 tribos, e Jeroboão não se precipitou. Nós terminamos a aula dizendo que ele não havia se precipitado. Por quê? Porque aguardou o momento certo. Quando Roboão foi para ser constituído rei, ele não voltou pedido, já se declarando rei. Eu confesso que se fosse eu já teria dito, ai, sou eu, sabe? Não, ele esperou Roboão se arrebentar, não é? E aí o povo foi ao encontro dele e ele nasce. Ele reinou. E a gente viu que ele estabeleceu o seu assédio no reino de Siquém, que é uma cidade da tribo de Efraim. E de lá ele foi para Penuel. E nós paramos na semana passada aqui em Jeroboão, cauteloso, confiante, com Jeroboão sábio, com Jeroboão que soube aguardar o momento de servir a Deus. E foi aí que nós paramos. Eu vou convidar para aqui o professor. No começo ele sabia, Deus não era, ele era sempre certo, Deus, se não servisse a Deus, não o teria escolhido. Ele só saiu de Israel, foi seguido por Salomão, tá certo? Não, mas eu estou dizendo que ele bem, eu estou dizendo que ele começou bem porque ele serviu bem, entendeu? Nesse sentido. Ele esperou o momento do cumprimento da promessa de Deus, ele não se adiantou, não se precipitou, o povo que foi ao encontro com ele, não é? E aí, quando o povo chegou e pediu para que ele fosse rei, ele aceitou. E ele aceitou por quê? Não por vaidade pessoal, porque Deus já tinha dito que ele ia reinar. Então, não tem nenhum medo. Não, mas não vamos comparar Nabucodonosor com Jeroboão. Jeroboão foi escolhido por Deus. Foi escolhido por Deus. E ele ficou na dele. Quando o profeta chegou, e o profeta foi voltar a trabalhar na função dele. Ele não tomou nenhuma atitude. Continuou. Aí Salomão soube. Quis matá-lo. Aí o que ele fez? Fugiu. Que também já é uma prova que ele era temente a Deus.
Agora que o rei está vindo contra mim, é o momento de eu me revoltar. Ele não se revoltou contra Salomão. Mesmo Salomão querendo a vida dele. Só depois, é verdade, só depois que vai se tornar idólatra. Então, veja bem, aí ele só voltou para o Egito depois que Salomão morreu. Aí quando Salomão morreu, ele voltou para o Egito. Por quê? Porque o profeta tinha dito que ele reinaria depois da morte de Salomão. Ele não se levantou com a autoridade, aí ele voltou. Quando ele voltou, é isso que eu digo, se fosse eu já voltaria, já ia para a minha tribo e já diria, estou reinando em Efraim. Ele não fez isso, ele foi lá esperar o que o rei Roboão ia decidir. Aí o rei Roboão fez aquela presepada. Aí a Bíblia diz que o povo foi ao encontro de Jeroboão. E ele aceitou ser ungido rei, porque ele estava de acordo com a vontade de Deus. E aí ele foi para a terra dele, ele poderia, nós dissemos aqui a semana passada, né? Poderia ter dito o seguinte: eu quero reinar sobre as 12. Estou com 10 do meu lado, o povo está revoltado, porque quando o Roboão falou aquilo, ele não falou só para as 10 tribos. Ele falou para todos. Ele poderia ter pensado, não, agora eu vou aproveitar para o segundo de tudo. Não, ele foi para a terra dele, ficou lá e depois foi para Penuel. Então, até aí, nós estamos tendo rei, e ela foi escolhida por Deus para assumir o trono no momento certo, na hora certa. Até aí, agora que ele vai se preocupar. E aí, a questão do Jeroboão me assemelha muito aquilo que nós falamos sobre Saul. Na verdade, Jeroboão, ele rejeitou a Deus. Ele foi rejeitado por Deus. A mesma coisa que Saul, ele rejeitou a autoridade de Deus. Então, são modelos dos apóstolos. Figuras do apóstolo. Alguém que é escolhido por Deus, o que prova também que a escolha de Deus não tinha livramento da pessoa. Salvo para sempre. Escolhe coisa que. Então vamos continuar. Professor Sebastião, continue. Toque bem aqui para a sua situação. Deus. Uma imagem do meio. Porque não é a minha.
que a palavra de Deus no nosso coração. E com isso, deu tempo para Deus trabalhar, mas ele tinha que continuar dando tempo para Deus confiar. E o talento que ele recebeu de Deus não era para ele abrir mão. Né? Mesmo que, no caso do São Paulo, ele ganhou 10 títulos, ele não se revelou, ficou contente com as 10 títulos, mas não era para ele fazer títulos, né? Aqueles 12 dedos, com medo de perder o fogo. Era ele guardar. Mas aí toma atitude contra a palavra de Deus, tentando dar uma ajuda para Deus, e aí acaba acreditando no próprio cristão, como a chamada. E faz coisas tentando ajudar, Tá, com certeza. E qual foi o problema aí do Jeroboão? Né? Aí ele ficou sequer habitualista. Aí depois saiu e foi até Penuel. Está lá em 1 Reis 12, 25. Né? Aí vem o problema do versículo 26. 12, 26. 12, 26. Né? Se Jeroboão no seu coração, agora tornará o rei na casa de Davi. Aí vem 23. Esse povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor de Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu Senhor, Jeroboão, rei de Judá, e matarão, tornarão a Jeroboão, rei de Judá. Então, aí qual o problema aí? Qual foi o problema aí que aconteceu? Estava chegando as festividades. A gente não sabe quanto tempo ocorreu, porque a Bíblia não fala em que mês que ocorreu aqui a divisão do reino. Mas tudo indica que estava chegando uma festividade. Você sabe que todos os homens deveriam ir 3 vezes ao ano a Jerusalém. Né? Na Páscoa, Pentecostes e na festa dos tabernáculos. Uma dessas festas estava se aproximando e a Bíblia não fala qual. Alguns acham que fosse a Páscoa, que era a festa maior. E Jeroboão falou, bom, agora o Jeroboão aprendeu a lição. Né? Ele foi tolo, deixou o povo virado. Agora ele deve ter aprendido a lição. Agora, quando eles chegarem lá, ele vai contar. Um político brasileiro em época de campanha eleitoral, né? Vai tratar o povo bem, vai agradar o povo, vai dizer que não pensou bem, que ele não sabia, parecendo um ex-presidente que a gente teve aí, e tal. E aí, o povo vai entrar na lábia do Roboão, vai vir e mata e volta para Roboão. Então eu não posso deixar o povo. Qual foi o erro que ele Jeroboão? Foi ele os 2 princeiros para. Não. Qual foi o erro dele pensar isso? E Deus tinha dado a certeza para ele que não ia acontecer. O povo ir embora antes. No caso também do Arão, porque olha, Moisés está demorando muito, o povo pode se estressar, então de repente vou fazer aquilo que é conveniente para o povo não se estressar, agora. Aí eu costumo chamar que é o dilema do político. Ele errou porque ele deixou de confiar em Deus para confiar no povo. Coisa que Saúl, quando Saúl errou, por quê? Porque o povo estava indo embora e ele não esperou Samuel chegar e ele mesmo quis sacrificar, mas ele preferiu desobedecer a Deus, deixar de confiar na palavra de Deus, porque Saúl foi fazer algo que Deus disse que ele não podia fazer, que
dizer, porque senão teria a ira de Deus, mas ele preferiu confiar no povo que estava indo embora do que na palavra de Deus. E ele foi rejeitado ali. Davi, uma característica do legado de Davi, que ele sempre confiou em Deus, e nunca no povo. Mas é aqui que você falou do pastor Osmar de Sorocaba, quando Deus, né? Quando Deus, o sete não vou temer, veja o que aconteceu, uma palavra que você expressou, que eu nem tomei nota, mas tem que ele está confia em Deus. O pastor Osmar, você vai dizer o seguinte, eu ia terminar com essa conclusão, mas já você vai. Porque o pastor Osmar diz assim, talvez você vai dizer o seguinte, o pastor Osmar é pastor da cidade de Deus em Sorocaba, aqui no estado de São Paulo. Ele costuma dizer que o obreiro, se ele foi mandado para um determinado lugar, ele não tem que temer coisa nenhuma. Ele foi mandado para um determinado lugar, ninguém vai tirar de lá, porque foi Deus que o colocou. Mas também, se Deus falar para ele, olha, acabou o seu tempo aqui, não adianta brigar para continuar. Ele diz que é o grande erro dos obreiros. Né? E aí o que acontece? Quando a pessoa tem medo de ser tirado do lugar, tem que ter confiança. Ou ele não confia mais em Deus, ou então ele foi para lá sem Deus mandar. Aí diz, aí você está realmente, tem que ficar com medo, não medo do povo. Né? E o problema aqui foi que Jeroboão passou a confiar no povo em vez de confiar em Deus. E a verdadeira fé, genuína fé, em Deus, não deixa a pessoa ficar desconfiando, né? Exato. Sim. Deus tinha dado isso para ele, eu vou te dar 10 tribos. As 10 tribos tinham sido levadas. Né? Os levitas que moravam nas cidades das tribos do norte não tinham que ir para Coreia do Sul, até aqui no momento. Então não tinha que ter medo. Eu vou fazer uma pergunta. Até que ponto ele está certo, se ele está certo, ele fez, considerando a profecia da vida dele. Deus, quem é Deus? Era o Deus do Sul, talvez o Sul, talvez. Até que ponto ele estava certo? Isso não é evidente. Não estava nada certo, porque o profeta Aías tinha dito para ele que ele ia pegar 10, 11 e 13. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho para a mão do céu, Davi para a mão de Jerusalém, que tem do Egito. Isso aí foi Deus que mandou dizer. O próprio Deus disse para Salomão. 11 e 13. Aí Aías disse assim, versículo 31. E disse a Jeroboão, toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor de Israel. Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as 10 tribos. Porém ele terá uma tribo, por amor de Davi meu servo e por amor de Jerusalém, a cidade que elegiste de todas as tribos de Israel. Então ele sabia que uma tribo que era Benjamim ia ficar junto com a tribo de Judá, que era a tribo. Ele não tinha direito sobre essas tribos. Mas Deus tinha dado para ele 10. Ele não perderia essa tribo. O povo podia ir para Jerusalém. Concomitante, eternamente. Exatamente. Porque a promessa que Deus deu para ele foi essa. Que assim, ao versículo 37, e te tomarei e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que se ouvires tudo que eu te mandar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi e Davi. Também, fiz uma mão dele. Exatamente. Deus tinha dado, assim como eu prometi a casa de Davi e Davi, por isso que eu não vou eliminar a casa de Davi, porque eu já tenho a palavra. Mas eu vou fazer a tua casa igual a de Davi. Só que a tua casa sobre 10, Davi sobre 2. Mas ele confiou no povo, ele achava
dependia do povo para reinar. Mesmo abrindo prontos, ainda ele teria uma porta de refrigério, porque se nós formos ver lá em Samuel 24, que Davi numera o povo, não era para ele numerar. E aí chega um profeta Gade e repreende Davi. E ele se humilha e reconhece que pecou, aí há a porta de refrigério. E pede perdão para Deus. E Deus perdoa e ele oferece sacrifício para Deus que busca, né? Fala o capítulo 24. Já com Jeroboão, a gente vê o capítulo 13. E chegou um homem de Deus, clamou, né? Para ele que não era para lá oferecer, queimar incenso. Aí ele teima, oferece, quer dizer, erra como Davi errou, mas depois ele não reconhece, não se humilha, não pede perdão e é semelhante ao Saul. Aí ele vai conversar com o homem de Deus e pede para o homem de Deus confortá-lo e ainda oferece presente para o homem de Deus para ele oferecer sacrifício a Deus, pedir perdão para Deus. E ele usa, como diz o pessoal aí, uma linguagem, um lugar, ele escapei na fita. Exatamente. Então o que ele faz? Ele não se arrependeu. Não se arrependeu. E pior do que tudo, né? O Talmud, né, que é o segundo livro do judaísmo, diz que Jeroboão é o exemplo do mau líder, que não só peca, mas que leva toda a multidão a pecar. Então, Jeroboão é considerado um mau exemplo, porque eu vou ler, depois eu pego ali, se eu acho ali a passagem, mas ele diz assim, que são dois contrários, né? Jeroboão e Moisés. O mérito de Moisés fez com que o povo, tendo pecado, não fosse destruído. Porque Moisés recebeu pelo povo e Deus não destruiu o povo, voltou o povo pelo mérito de Moisés. Então, um líder virtuoso, ele é capaz de obter o perdão da multidão pecadora. Mas o líder pecador é capaz de perverter a multidão piedosa. O líder virtuoso é capaz de obter o perdão para a multidão pecadora. Mas o líder pecador é capaz de perverter a multidão piedosa. A multidão Piedosa. Nós estamos levados a E o triste é que, como diz o pastor Anselmo Silvestre lá de Belo Horizonte, tudo começa pelo altar. Mas aqui nós temos um exemplo disso. Quer dizer, o povo queria adorar. Se o povo não quisesse adorar, Jeroboão não teria que se preocupar. tem que passar muito trabalho. Nós vamos ter que falar. Então, veja bem, o povo ia adorar. O povo tinha se separado da casa de Davi, mas não tinha se separado de Deus. E Jeroboão percebeu isso. Então, ele diz, não, se o povo for, eu estou perdido. Mas por quê? Porque ele falou assim, o povo está com Jerusalém no coração. O povo de
mas ele não mandava sobre o povo. Né? O povo queria adorar a Deus. Quer dizer, vejam bem como é que a coisa. O problema todo não, mas grande parte do problema é não ter confiado na palavra de Deus. E esse erro vai ser pedido por um continente. Por exemplo, na dança do rei árabe, também, uma parte dominada ele não confia. Exato. O problema é A esse. Bia também, assim por diante. Porque o problema é o seguinte: Jeroboão tinha dito, Deus me colocou como rei. Ora, se o povo adorar a Deus, eu estou garantido. Porque se o povo for obediente a Deus, ele vai fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu reino. Mas ele. Agora, há um dilema, no caso, hoje, assim, alguns ministérios, que ele começa gradativamente a envolver e aprofundar na política, deixa de continuar confiando que é o Senhor que protege a igreja. Não que vão desprezar o político, porque Estela casou com Assuero, que era um rei. Ela não desprezou, porque ele muito cooperou para preservar o povo judeu. Deus, assim, agraciou, né, e conseguiu, não 100% livrar o povo judeu, mas Deus tomou a frente, a Esther intercedeu. Mas, por outro lado, hoje o ministério confia plenamente colocar quantidade maior de políticos para ser favorecido com o ministério, corre esse perigo. Mas lógico. Porque o problema é o seguinte: Jeroboão era um político escolhido por Deus. O cargo de Jeroboão era político, ele era rei. Ele tinha que fazer a política dele e deixar o povo adorar a Deus. Agora, o que ele quis fazer? Ele quis submeter a adoração do povo à sua política. A ele. Desviou o olhar do povo a Deus fazendo os dois bezerros. Ele foi lá no norte, no norte Dan, embaixo cercar o povo, quer dizer, voltar só para ele. Exatamente. Por quê? Porque quem constituiu o sacerdote era ele. E nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a criação de um sacerdócio. A Bíblia diz que era dos mais baixos, né? Dominado sobre Jeroboão. Quer dizer, Jeroboão, ele não se fez Deus, como fazia Faraó, fazia outro, mas ele se pôs no lugar de Deus. Ele disse: as pessoas não podem adorar a Deus, senão eu estou frito. Esquecido ele que ele tinha sido posto por Deus. Então aqui vai ter uma série de. Por isso que Jeroboão é a figura do apóstolo. Por quê? Porque a apostasia se caracteriza pelo quê? Pela incredulidade, pela desobediência e pela soberba. É o que a gente vê na apostasia. Na apostasia, você não confia em Deus, em crê. Você deixa de confiar em Deus. Mas confiar em você. Você deixa de obedecer a palavra de Deus, a voz de Deus. Você segue a sua cabeça, o seu pensamento. Você tem Seu coração. É enganoso. Que é enganoso, o coração é enganoso. E a terceira coisa que eu falei é que é soberba. Deixa Deus lá de fora. Como eu dizer, no norte ou no sul, como você falou bem, para cercar o povo. E aí ele vem com a mensagem que o apóstolo sempre traz para o povo, que é a mensagem do comodismo. E nesse O que ele foi? Qual foi o argumento que ele usou para o povo? Um argumento enganoso, porque na verdade ele estava com medo do povo voltar para o povo. Mas aí o que ele traz para o povo? Ele não diz isso. Ele não diz isso. Olha, eu estou com medo que vocês vão lá. O povo é ruim. Não, ele não fala nada disso. O que ele fala?
pequenos fazem a facilidade. Olha, de Gênesis, Apocalipse, é muito trabalhoso, né? Extremo, né? Mas ali, moço, eu quero oferecer sacrifício por custo, né? Exato. Outra coisa, pra que está de manhã, né? Ou então, pra que tem que orar e se santificar? Se uma oferta resolve. Se uma rosa ungida, um tijolo resolve. Um lenço, Você está querendo se colocar sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eles eram radicais mesmo, porque largaram suas cidades, largaram seus terrenos, seus bois para ir para ajudar sem saber. Né? Então, muito trabalho vos será subir a Jerusalém. E outra coisa, né, que a gente percebe que as coisas do mal, elas nunca são novas. Outro dia eu ouvi um cidadão falar que disse assim, deve ao diabo. Né? O diabo sempre usa. Ele podia pôr tanta coisa, ele foi fazer bezerro de ouro. Ele podia ter feito tanta coisa, não é? Um crocodilo. Vamos pegar o bezerro lá de trás, lá o bezerro, de novo. E por falta de um, que lá era um só, ele fez dois. Tá? E pôs estrategicamente, como ele disse aí, Dan vem do norte. Mas não era influência dos povos daquela época, que o bezerro chamava muita atenção, um símbolo de atraía. Você vê que os deuses tinha Deus bezerro, Deus touro, tinha Deus ápice. Quando lá no deserto eles fizeram bezerro, eles fizeram bezerro inspirados no touro. Porque tinha um Deus, não, porque o bezerro na verdade é um touro que importa. Né? Bezerro, eu acho até que eles escolheram bezerro lá no deserto, porque o Deus touro, que era do Egito, era o ápice. Então, como era uma nação nova, nós colocaram o bezerro, porque Israel era uma nação nova. Fortalecer, chegar o tempo de fortalecer. Exatamente. Certo? E ele colocou um em Betel e outro em Dan. Mas não está tendo lugar não toda aí. Pequena. Gradativamente. E ele colocou um em Betel e outro em Dan. Vocês irmãos vejam bem essas coisas. Estrategicamente, Betel está no sul. No norte do Dan. E outro em Dan. Dois lugares justamente para eles não terem que andar muito. Ter muito trabalho. Então ele foi fiel à plataforma dele. Né? Pôs dois já para facilitar. Quer dizer que estava facilitando mesmo. Né? Agora, apesar da questão geográfica aí, nós temos também dois pontos aí que eu acho interessantes. Primeiro, Dan. Dan, você sabe que foi a primeira tribo que apostatou. A primeira tribo que caiu da tribo. Lá em Juízes 18. Não, foi antes. Danita foi por aquele episódio do Levita na casa de Mica. Né? Eles pegaram aquele Levita, que é o Jonatas, né? E eles levaram para Dan, e Dan foi a primeira tribo que se desviou. Foi a primeira tribo que criou uma idolatria. Por isso que dizem alguns, né, que o anticristo seria na tribo de Dan, porque a tribo de Dan, inclusive, não é mencionada lá nos 144 mil, lá no livro do Apocalipse. Porque a tribo de Dan, ela fica como um símbolo, uma figura de Israel apóstolo. Então ela foi a primeira tribo que caiu na idolatria, está lá em Juízes. Eu vou ler lá, Juízes.
cultura. E Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Levitas, até o dia do cativeiro da terra. Assim pois a imagem dos culturas que fizeram a Bíblia, estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Então, os danitas, eles seguiram a idolatria institucionalizada. Né? Quando nós vemos também com relação a Adão, Posso ler também o Gênesis 49? é isso que eu estava procurando, é isso que eu estava querendo. Pode Ele ler. fala: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma figura junto à vereda, e morde os calcanhares do cavalo, vai cair o seu cavaleiro por detrás. Isso é isso mesmo que eu estava procurando. Julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Não, julgará o seu povo como assim de Israel, porque aí quando Jacó, né, que está dando as bênçãos. Foi, já está dando as bênçãos. Quando ele falou de Dan, aí ele profetizou o quê? Nós tivemos um juiz que era de Dan. É. Quem era o juiz que era de Dan? Sansão. Então quando diz Dan, julgará, está profetizando a respeito de Sansão. Não. Que fica bem conforme de Brasília. E vai continuar. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, morde os calcanhares do cavalo, mas caiu o seu cavaleiro por detrás. Então, aí o que diz? Dan está sendo. Quando é a serpente é traição. Tá certo? Então mostra exatamente que Dan está dentro do traidor. Né? Ele está simbolizando aí o traidor, aquele que aposta, aquele que falta confiança. Então, Mas caiu o seu cavaleiro. exato. Essa serpente, o saudoso Rovaldo, fez um estudo sobre essa serpente. Ele sempre falava sobre isso. Ele estudou aí uma espécie que tem no deserto lá, terrível. E ela não morde, ela não ataca as pessoas. Ela ataca os animais onde estão as pessoas. Quando vê que o animal cai, aí a pessoa cai. Aí a serpente ataca a pessoa. É traiçoeiro, esse tipo de serpente. É uma espécie que tem lá. Tá certo? É exatamente a traição. Quer dizer, ela ataca uma coisa para atingir outra. Bem a imagem, por isso que dizem alguns, né? Então, a gente pode dizer que o anticristo assim, etnicamente será da tribo de Dan. A gente sabe que essas 10 tribos elas estão esparsas, né? Mas sem dúvida nenhuma, Dan é uma figura, é um tipo da parte de Israel que vai apostatar. Então não é por acaso que um dos bezerros vai ser colocado em Dan. E o outro. E outra coisa, mas a tua salvação espera o Senhor, exatamente. Tem a ver. Quando ele vê esse quadro de Dan, aí ele clama pela salvação de Deus. Outra coisa interessante com relação a Dan é que ela estava ali no norte. A Dan é a única tribo que ocupou uma área que não era correspondente à sua herança. Vocês leram depois lá em Josué, foi dado uma. Tanto que aqui em Juízes diz o quê? Que eles acharam que a terra que tinha dado para eles era pouca, não daria, e eles foram em a outra terra e ocuparam a outra terra. Então também aí é a única tribo que ocupou uma área que não foi sorteada. Também mostra a desobediência, a inobservância da palavra, porque Deus mandou fazer o seu tempo. Então,
sempre está ligado aí à rebelião, à rebeldia, à traição, não é? A apostasia, idolatria. Né? Então, Dan, ele simboliza essa parte do povo que é apostado. Então, não é à toa que Jeroboão coloca o bezerro branco. E coloca o outro em Betel. Aí o que a gente vê? Betel, nós sabemos que foi o local onde Deus buscou Jacó. E onde Jacó fez o compromisso de servir a Deus. Ou seja, ao colocar o bezerro em Betel, Jeroboão, além da questão geográfica, ele também coloca o quê? Um lugar para continuar. Uma profanação do altar de Deus. E Betel é a casa de Deus. Era um local onde Jacó assumiu o compromisso de servir a Deus, inclusive quando havia tirado os ídolos, não está ali. E aqui ele coloca bezerro, um Deus no lugar de Deus. Isso também é uma demonstração da apostasia. Tá? A apostasia também envolve a profanação. Por quê? O maior apóstolo, a maior blasfêmia que vai haver na história, qual vai ser? É justamente a profanação. O anticristo se colocar no lugar de Deus no tempo de Deus. Tá? Não há um trocadilho, apostatar e apóstolo. Exatamente, exato. Então, dizer, olha, não precisa ter fé, vem aqui, confia na minha fé, não precisa de nenhum esforço, exatamente. Em vez de apóstolo, um apóstolo. Uma aposta também. O nome seria melhor aposta fulano e tal. É, exatamente. Exatamente. Então, eu lembro uma vez um texto de um artigo assim, apóstolos e apostolos. Sabe? Né? Então, nós temos aí. Então, embora seja um fato histórico, a gente pode ver uma tipificação. Né? Então, o que a gente percebe? Na apostasia sempre tem a rebeldia, a desobediência, simbolizada aí e a idolatria simbolizada aí por Dan. Mas também tem a profanação. A profanação, a imitação do santo, que é representado por Betel. Né? Dan o bezerro de Dan simboliza o quê? A apostasia, o seu aspecto de idolatria, desobediência, rebelião. Seria a parte final. Não, né? Não, vamos dizer assim, a parte. Tinha nem pensado em parte, mas já que você me essa palavra, a parte interna da apostasia, a gente pode ver que é a rebelião, a desobediência, a parte de dentro da apostasia, é rebelião, desobediência, incredulidade, né? Rebeldia. Ela vai se revelando. Vai chegar. Agora, a parte externa da apostasia é a profanação. Há uma profanação. Essa presença externa, exteriormente, como uma profanação. Ela é uma imitação das coisas de Deus, mas ela é uma profanação. Agora, nesse caso, eu vejo, nesse momento, que Davi, quando o general era para contar, que Deus tinha dado a história, ele mostrou uma incredulidade, mostrou uma desobediência e até mesmo uma soberba, mas ele não profanou. Quem? Davi. Porque o general divertiu, olha, Deus te deu, olha, para que contar os soldados? Então ele mostrou incrédulo, passou por isso. Foi desobediente, porque Deus estava usando o general e viu que tinha ganho muitas vitórias, não pela quantidade de soldados. E mostrou soberba, eu mandei, agora você tem que cumprir. Mas aí ele não profanou, né? Ao contrário, ele se arrependeu. Porque no caso de Jeroboão, mesmo com essa incredulidade, desobediência e soberba, o pior de tudo foi a profanação, não foi? Não, mas aí eu vou dizer até o seguinte, ele profanou, mas é como você disse, se ele não tivesse treinado, mesmo com isso, A tema porque a gente pode dizer que Davi até profanou, porque, na verdade,
momento que se começou a contar, que se conseguiu a soma, havia uma profanação. Ai, mas aí ele logo retratou. Retratou. E já o Jeroboão não retratou. Retratou. O problema está aí. Então todos nós estamos, aí cai em Eclesiastes capítulo 7 e versículo 20, que fala, na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça bem, que nunca peque. Quer dizer, ele pecou, mas aí foi ele. O problema é o arrependimento. Porque o pecado é de todos. É de todos. Menos Jesus. O resto sempre pecou. Mas o amor de Deus é tão grande, aí ele fala, filho, vai, retrata, Caim, vai Caim, né? Vai Saúl, faça isso, mas o Senhor não quer. Não quer saber. Então começou aí o Dan e Betel, né? E o que a Bíblia diz? Versículo 30, 12 e 30. De primeiro mês, né? E esse feito se tornou em pecado. É isso que a Bíblia vai chamar sempre de pecado de Jeroboão. A gente vai ver dali para aqui para frente, sempre a questão de chamar o pecado de Jeroboão. Tá? Só que a gente tem que entender esse feito, colocar os dois bezerros. Agora, todos os reis de Israel vão cometer o pecado de Jeroboão. Não vamos, porque tem gente por aí que já diz assim, Jeroboão amaldiçoou o povo. Então, todo rei que entrou poderia ter tirado esses bezerros. Ninguém nunca tirou esses bezerros. Então, quando ele não tirava, a omissão dele, o que nós chamamos em direito penal, da omissão omissiva. É a omissão omissiva. Quem omitisse tirar os bezerros, você cometia o pecado. Então é o que. É aquele pecado lá, que Jesus vai tirar. Aí, mataram os inimigos, porque a omissão omissiva do direito penal, ela diz o seguinte, que é esse princípio. Quando você tem o dever de agir e não age. Quando que a omissão ela é omissiva? Quando você tem o dever de agir e não age. Então, por exemplo, uma pessoa está se afogando na minha frente. E eu tenho o dever de ajudá-lo. Mas eu não ajo. Eu sou homicida. Pela lei, eu pratiquei homicídio. Homicídio. O que cometeu? Quando você comete algo, você é homicídio. Quando você tem o dever de agir. No caso, hoje, em alguns ministérios, Deus até deu assim a graça, o dom, tem aquele carisma, tem o dom até mesmo de curar, e arrancou um outro ministério também ocorria certos milagres, falava Deus deu 10 mil para ele, deu graça, e ele anda cometendo essa omissão comissiva porque ele está dando continuidade ao que era lá no outro ministério. Isso aí também ele vai pagar muito caro. E é necessário tirar o bezerro. Ele apenas só dividiu para ter um prestígio melhor como um líder próprio. Né? Exatamente. Não de nada. Não mexe em nada. de agir, Dever de agir, não fazer. Quem vai para mim? 2 Reis 17, 21 e 22. 17, 21 e 22. Porque rasgou a Israel da casa de Davi, fizeram bem a Jeroboão, filho de Nebate. Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e fez pecar um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram dele o mesmo. aquele pecado lá.
aconteceu? E a Bíblia diz: Jeroboão apartou a Israel do seguinte do Senhor. E fez pecado grande. Assim andaram os Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram dele. Então, o pecado de Jeroboão como seguiram. E o povo, é interessante que o povo é fiel, uma porcentagem grande fiel ao líder. Principalmente quando Deus confia algum bem para aquele líder, ele, correspondendo, confiando no Senhor, né, na dependência do Senhor, que é uma humildade, ele é bem sucedido, independente do que ocorrer, né, no dia a dia. Mas o interessante é que é isso, que o pecado foi de Jeroboão, mas o povo seguiu. O povo não era obrigado a seguir. Né? Então a gente tem que tomar cuidado para não dizer que Jeroboão amaldiçoou o povo e aí passou o pecado de Jeroboão para o povo. Não é bem isso, né? Então a gente vai entrar naquele negócio da maldição hereditária, as coisas lá que não tem cabimento. Agora, no caso do povo, professor, que é confiado, menos a Bíblia fala que a quem é muito confiado mais vai ser cobrado. No caso, Deus confiou na liderança, a responsabilidade maior atribui a ele, né, para influenciar alguns líderes que estão à frente do trabalho, e aquela pessoa que submete por completo, confia no líder. Embora a Bíblia diz que nós devemos ser prudentes, fazer como os crentes lá de Bereia, não? Olha, vamos confiar o que Paulo está falando. Mas eles já eram discípulos. Mas aquela pessoa que ainda está tomando leite, está na dependência daquele líder, ele tem que responder muito. Não, veja bem, o líder vai responder mais do que os outros, com certeza. Mas isso não quer dizer que os outros são isentos. É isso que eu estou querendo dizer. Porque a tendência do pessoal hoje em dia, principalmente esse negócio do princípio da autoridade espiritual, paternidade espiritual, que dizem por aí, é isentando os liderados, ou criando uma intermediação entre o líder, o liderado e Deus. Isso está errado. Porque a gente viu até lá nos pequenos grupos. Né? Isso está errado. Aqui a frase aqui do Talmud que eu falei para vocês. Todo aquele que torna uma multidão meritória, nenhum pecado virá atrás dele. Mas aquele que faz uma multidão pecar, a este não serão dados os meios de obter a arrependimento. Moisés alcançou a virtude, conduziu a multidão à virtude. Portanto, o mérito da multidão lhe pertence, pois está escrito: ele efetuou a justiça do Eterno e seus juízos para com Israel. Jeroboão, filho de Nebate, pecou e levou a multidão a pecar. Portanto, a iniquidade é devida a ele, pois está escrito: pelos pecados de Jeroboão que ele cometeu e fez Israel cometer. Primeiro mês, 15. Então, o que é? Essa aí está dizendo exatamente o que você está falando aí. Né? Quer dizer, o líder que faz o povo pecar, ele tem um pecado a mais que os outros. O povo pecou e ele ainda tem um pecado de ter feito o povo pecar. Por isso que ele vai sofrer uma pena maior. Tá certo? Por isso que ele vai sofrer uma Acho que a pessoa não é, ele tem nada mais. Isso. O outro tem pecado. Isso. Mas ele tem nada mais. Qual é o Deuteronômio? Deuteronômio 33 e 21. É esse que com base desses dois versículos que tem esse pensamento aqui. Sábios. Que Deus tem. Tratar dos pais. E aí, no caso do Jeroboão,
livrou do pecado e Jeroboão. Aí o que ele fez? Ele arrumou os bezerros. Agora, eu sabia que os levitas não aceitariam fazer adoração. Ele arrumou um outro sacerdócio. E criou uma classe sacerdotal. Não. Por quê? Ele sabia que os levitas não iam aceitar. Os sacerdotes do Senhor não iriam fazer. Então ele resolveu criar uma classe sacerdotal. Por quê? É aí que eu falei. Ele quis controlar a religião. Certo? E o que ele fez? Ele criou um templo. Também fez casa dos altos. E fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram os filhos de. Ele fez uma classe sacerdotal. Os mais baixos, quer dizer, esses baixos aí, que quer dizer assim, os mais humildes, acho que é uma questão assim, paralela. É fácil dele manipular. É bom, é melhor para ele manipular. Exatamente. Aí aquele pensamento que você tinha começado semana passada, que era o pensamento do poder. Jeroboão, ele lembra que você tinha escrito aí? Você falou lá, Jeroboão, você falou semana passada, você começou falando semana passada, que motivou Jeroboão com o poder. Lembra que você falou? Você que falou nas suas anotações. Então, mas aí eu Você falou que você até ligou para mim pro telefone para perguntar. O Jeroboão e tanto o Roboão que almejavam o poder, né? Poder, né? Salomão é a fama. Exatamente. Então, e Jeroboão almejou o quê? O poder. Por medo de perder o poder, ele leva o povo à idolatria e ainda muda uma classe sacerdotal. Tudo ligado ao poder. E por que ele pega dos mais baixos do povo? Para poder manipular. Porque esses mais baixos, a gente pode, não sei o que ele depois vê no original aí, mas eu queria entender que seja dos mais simples, dos mais pobres, justamente iriam ficar dependendo economicamente do tesouro do reino. Vocês fazem isso? Os altos são os altares antigos. Eu gostei. Eu gostei. Ele fez da casa dos altos e sacerdote dos baixos. Para agradar todo mundo, né? Eu vou pegar aqui. Gostei dela. Defesa aí. Jeroboão recebeu muito de desafio, porque ele também fez casa dos altos, e fez sacerdote do mais baixo do povo. Ou seja, casa dos altos, sacerdote dos mais baixos. Bem colocado. Ele vai agradar todo mundo. Ele vai agradar todo mundo. E ameaçar esses baixos do povo, se não seguir a minha regra, eu suspendo o pão de vocês. Eu acho que aqui no negócio da festa. Hoje em dia não tem isso, né? Não tem. Hoje em dia não tem isso, né? Não. Você se cria as pessoas têm dinheiro. Não, não tem isso de maneira nenhuma, né? Em vez de comer lá da festa, Não só naquele. É a parte mais, diz o bolso, Sensível. mais sensível. o negócio da festa, eu tenho 52 anos, em vez de não voar uma festa, o que ele fez? Certo? Porque lá também estava acontecendo. É, mas olha a data, isso eu ia falar. Mas você fez. Olha qual foi a data que ele marcou. Uma festa que eu fazia Para concorrer. Mas para que dia que era a festa? 10 quartos, toda essa partida.
Ah, tinha 3 festas. Agora Vamos ver como é que vocês estão aí. São 3 festas. essa festa aí, do oitavo mês, é a festa do 54. Vamos lá, festa. Vamos às festas. Vamos às festas lá. Vocês aí com mal de calendário. Vamos Mal de aproveitar calendário. aqui. Vamos lá. 23. Primeira festa, 23 e 5. Que é essa semana, 14 de Nisan. 14 de Nisan, 14 do primeiro mês, é a Páscoa judaica, que vai ser esses dias aqui. Um desses dias. É antes da. A dona Márcia falou para mim ontem, parece que é amanhã. Agora vem a segunda grande festa. São as 3 festas que o povo ia. Tinha outras, nós vamos ver assim. Versículo 16. Então, seguinte, ao 7 sábado, comprarei 50 quilos. Então, oferecerei novos festas de manjares. Isso. Então, 50 dias depois do dia 14 de Nisan. Estava aí mês terceiro. Mês terceiro. Isso. Agora vamos à festa dos tabernáculos. Versículo 36. Levítico 23 e 36. 7 dias oferecereis Isso. ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia oitavo, tereis santa convocação. E oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é, em uma hora serviu para ele. Quando começam esses 7 dias? Lê no versículo 34. Paulo aos 15 dias deste mês sétimo, terá a festa tabernáculo ao Senhor por 7 dias. Então, agora vem a data lá aqui. Oitavo mês, dia 10º do mês. Um mês depois da festa dos tabernáculos. 7 meses. Que era para não deixar o povo de dentro da festa dos tabernáculos. Não marcou no mesmo dia. Marcou um mês depois da festa dos tabernáculos. Agora dá para ver Por quê? Era a festa da colheita. aqui a festa do A festa dos tabernáculos era a festa da colheita. Então a gente marcou não no mesmo dia. Mas de tal maneira que não deixasse as pessoas. Agora eu estou vendo que um mês depois, sabe, entender que sempre parece que, olha, até daqui um mês eu vou dar uma frutinha. Não, mas aí é que está o negócio. A gente recolheu. A gente marcou um mês depois, que aí o pessoal comiam, estava em Jerusalém, depois daqui. Aí é o comodismo mesmo. Aqui eu dou a tolerância do mês, né? Vocês podem cuidar dos seus negócios, depois você faz a festa. Você era Deus, né? É? Exatamente. Como exemplo, né? Também não acontece, né? Isso não acontece mais, você não tem isso do jeito nenhum. Não tem mais facilidade hoje em dia, né? Não, esse negócio de primeiro você se serve, E de sobrar, depois você serve já a Deus. Daí, deletinho, né? Hoje não. inversão dos valores. Aqui na tradução dos mais baixos, aqui na tradução da Bíblia Hebraica, está assim: e fez uma casa de altares e estabeleceu sacerdotes de todas as camadas do povo, que não eram os filhos de Deus. Esses mais baixos quer dizer de todas as camadas. Né? E todo mundo podia ser sacerdote nessa tradução, não é? Um bom salário, uma festa, numa época mais folgada, e o que mais? Que ele tinha imaginado no seu coração.
saciar a sua colheita, de guardar a sua colheita, tá certo? Porque era daquilo que você vivia. Você está no país, você guarda, né? Então você tinha que parar tudo, assim que colhia, parar tudo e agradecer a Deus. Agora não, você vai em mês, primeiro você resolve todos os problemas, negocia, Oferta de carinho. Aí eu vou ser lá pro teu exatamente. lá, deixar o meu Foi. resolver As suas coisas e depois você vem aqui. Não tem problema. Não é? acontece tudo. Aí E eu, outra coisa que é interessante aqui que ele faz, o Jeroboão. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, como a festa de fazia em Judá. Quer dizer, a imitação. A imitação aí. Cibolete. Exatamente, a imitação de novo aí. Então, vocês percebem que a mesma lógica da apostasia na colocação dos bezerros, dos locais dos bezerros, é a mesma lógica do culto. É um culto do comodismo. Outra coisa que ele diz, parecido, imitado, né? E ele que sacrificou. Ele assume a posição de sacerdote. Quer dizer, ele quer ser o chefe. Suma então. Tá? Ou chefão. Exato. Essa ideia de comodismo, só que aproveitar um gancho, parece um gancho não, mas ali, com essa ideia do comodismo, está essa teoria que criaram para os tipos da poesia lá, dá essa ideia de que quem tem crédito com Deus pode às vezes ficar acima lá. Então, por exemplo, você ora bastante, não tem crédito. Assim como Ezequias falou, ó, vai morrer, tá, foi pra casa em hora. Alguns fazem isso, também aí, ele orou a Deus com crédito, entendeu? Ele teve mais 15 anos e tinha crédito. É cômodo você dizer que tem crédito. Bom, posso pensar que uma parte disso não é assim, tem a ideia de que tem crédito? Sim, porque essa ideia do comodismo, essa ideia do crédito, é a ideia do seu merecimento. Envolve aquela questão do fazer do seu medo. Na verdade, é esse negócio de crédito. Tem esse negócio de crédito. Se a gente for com essa história de crédito, nós vamos entrar no famoso problema que ocasionou a reforma. Qual é a doutrina? A doutrina das indulgências. O que são as indulgências? São créditos. Só que aí barganha, ao invés de orar, deixa que eu oro por você, só traz o dinheiro. Porque o seguinte, você estava dentro, você ganhava crédito. É o dinheiro, aí é o dinheiro. Não, mas a indulgência não é só dinheiro. A indulgência não é só dinheiro. Não, mas o fiel, ele não precisava se preocupar em orar e nem cultuar. Era só trazer o dinheiro, porque eu, como sacerdote, vou fazer a tua vez. O importante é você trazer o dinheiro. Não, mas a indulgência não era só dinheiro. Não, por exemplo, se você faz alguns sacrifícios, algumas penitências, você adquire créditos diante de Deus. Né? A indulgência é a ideia de que você tem acesso aos méritos de Cristo. Você chega e vai acumulando tesouros celestiais, créditos, méritos. Só que essa penitência, ela é determinada por mim, que sou sacerdote. Não Não passa de pé, não passa de betel. Não necessariamente. Normalmente, o que se diz que não decreta indulgência, quem decreta indulgência é o sacerdócio. Né? O Papa, às vezes, não decreta, se alguém cai em algum lugar, mas às vezes até a visão de alguém que teve, que o santo disse, que se você fizer tal coisa, beneficia as almas do purgatório, beneficia você, entendeu? Mas são os méritos. Então, mas aí, transferindo isso para algumas igrejas aí evangélicas,
para isso que nós estamos expondo. Então, é uma penitência. Se você trouxer, nós vamos orar em favor disso. Mas na fé está escrito aqui, vai determinar. Ao contrário, então você não tem crédito. Exatamente. Essa é a ideia de crédito. Então, essa é a ideia. Ele está bastante confundida. Eu nem conhecia isso aí. Você está falando, eu nunca tinha ouvido ninguém falar isso. Mas você está falando. Não? Não, nunca ouvi ninguém falar esse negócio. Mas isso não existe. Isso não Mas existe. tu já falou? O Ezequias, Sei, ele. Só que ele não tinha crédito nenhum. aí, aqui nós falamos assim, aí, ó. Vocês vão desenhando lá de aí ele fez uma oração, lembra? Depois nós voltar lá e falar, ó, é preciso apoiar. Erroneamente. Fala, tá vendo aí? O que resolveu assim, que ele tinha crédito. Ele viveu fielmente, tal. Por isso, Deus deu graça a ele. Ou seja, então, crédito mesmo. Mas isso é uma interpretação. Mas vamos estudar Ezequias. Vamos estudar Ezequias. Lá nós vamos ver. Além de ser não é forçado, é totalmente errado. Porque Deus deu 15 anos de vida para Ezequias, não foi por causa de crédito dele, foi por causa da promessa que Deus deu a Davi. Porque ele não tinha descendente. Tanto é que Exatamente. Ele tinha se descuidado de ter filhos. aí coloca pra fora desse lado, né? Exatamente. Coloca pra fora dele. É isso. Não é porque ele tava. Não tem nada a ver. Mas isso aí eu não sabia, mas é uma coisa errada. Então ele já sacrificou. Agora, o outro dado aqui, aí depois ele foi a Betel e fez também o sacrifício, não é? E também estabeleceu os sacerdotes dos altos que fizeram. Aí sacrificou no altar que fizeram em Betel no dia 15º do 8º mês. Vocês verem que no dia 15º mês ele vai a Betel, que era o culto semelhante. Ele vai no bezerro, que era a imitação. Agora, o outro dado aí que eu acho interessante. Do mês que ele tinha imaginado no seu coração. O que a gente percebe aí? A gente percebe que o culto foi feito conforme a imaginação humana. Mais uma vez a soberba. Mais uma vez a soberba. Mais uma vez. O culto apóstolo ele é feito conforme a imaginação humana. Ele é feito voltado para o homem, para agradar o homem, conforme a razão humana. A gente vê aí as características da apostasia. E esse povo é o povo que vai ser destruído. O povo que não larga os pecados do povo, é o povo que vai ser destruído. Por quê? Porque montou baseado na rebelião, na incredulidade, na desobediência, na imitação das coisas de Deus, na imaginação humana, na imitação e na facilidade, como diz. E é isso que tem caracterizado hoje a apostasia da igreja. A apostasia não é do povo de Deus, é do mundo. A igreja apóstata que a gente vê, olha, eles dão o céu. Rico sou e de nada tenho falta. Existe uma porta de parte, Jesus fala. Jesus está lá de fora. Todo é feito conforme a imaginação, a incredulidade, aquilo que nos agrada. Imagina que é Deus agrada a Deus. Daí cria-se liturgias, hábitos que não, isso aí. Será que você tem um pensamento? Não, eu acho que eu
melhor, adaptar algumas coisas que não é a essência. Mas não está mudando a essência. Isso que é um perigo. Na verdade, mudou não. Por exemplo, uma pregação com Portugal. Isso é essencial. Não é. Isso é radical. Isso é radical. É verdade. É verdade, né, pastor? O evangelismo é essencial? Não. Essencial. Não há. E aí? Então, mas eles têm só novo lá. Eles têm tudo tecnológico. Mas tem que. Então, O essencial. Isso é radical. Tem PowerPoint. Põe minha vida no PowerPoint. E tem algumas igrejas que não está mais cobrando do membro carregar a Bíblia, né? Você está atualizado. Não, pode vir sem Você Bíblia. está desatualizado. Tem algumas igrejas sendo o cidadão leva a Bíblia. Porque hoje em dia o normal é ninguém levar a Bíblia. tá lá no Data Show. Lá no Data Show. E lá eles podem até manipular, talvez. Não vai Não, ter. o problema não é isso, é só para o cidadão acompanhar ali. Como? Porque, e como no caso ele não tem Data Show, não é a Bíblia. Outra que é como, não é pesado, legal. Exato. Hoje em dia não tem mais. Hoje já tem o celular, você já põe a Bíblia no celular, mas não tem que ficar levando. E alguma... Deixa eu falar, abre aí, isso aí. E nem precisa desligar, alguma ligação, né? Meu Deus, o pastor Soares falou isso aí. Que o pregador, o pastor Magalhães, lá que é o vice-presidente do Centro de Paulista, uma palavra muito boa, ele falou dos crentes que já pegam umas Bíblias desse tamanho assim, para não ter que se mostrar que é crente. E aí fala, Porque ele estava falando que o pastor hoje em dia, tem muitos pastores hoje em dia que querem parecer empresários. Eles andam de paletó gravado, tal, tudo fino, não sei o quê, mas eles querem aparentar para as pessoas que são grandes empresários. Aí ele brincou assim, alguns só são empresários mesmo, mas também não. Então, e o problema é que tem a Bíblia. E a Bíblia foge desse. Então eles arrumam. Aí o pastor Sérgio chegou e falou, eu gostei muito da pregação do pastor Marlene, só que o pastor Marlene está atrasado. Agora, como eles são empresários, eles têm o tablet, o iPad, eles não precisam mais, eles não têm mais esse problema na vida. Olha, eu preciso ler esse livro, o Monge, o Executivo, o Monge. Eu preciso ler esse livro, viu? Mas é muito bom. na verdade, algumas também que acontecem não são. Se trazer livro vai repetir muitas vezes, eu não vejo. E assim acontece. Lógico, né? Porque depois você sai da igreja, você quer ir para um lugarzinho assim. Mas é mais Identificar, não mas à vontade, né? É. Então, eu tenho peso, né? Mas pode ocorrer, né? Que alguém fala assim, mas o teu falar denuncia. Quem falou isso? Quem falou? Então, isso tudo mostra aí a questão dos vizinhos. Agora, então, Deus não ficou inerte a essa situação. Aí vamos para o capítulo 13. Eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incêndios. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, queimam sobre ti incenso, grossos homens queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou: Eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo: Pecai dele. Mas a sua mão estendeu
figueira contra ele se secou, e não a podia tornar a ver. O altar se vendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei, disse ao homem de Deus: ora, afaste, Senhor, meu Deus, e roga por mim, que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu como dança. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo a casa, conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar. Porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Pois se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Então, aí, agora você ia falar sobre isso assim, olha para Betel, porque Betel que ele precisa explicar. É na imitação que ele fala. Que é a programação, né? Então, eu li essa semana um artigo que, não sei se o senhor concorda, 80% das ações humanas são motivadas pela soberba. Aqui, no caso, ele mostrou mais uma vez a soberba, porque ele, o homem de Deus, profetizou e ocorreu da mão dele ficar seca, né? E então ele pediu para que o homem de Deus orasse e a mão dele foi restituída. E nesse momento era novamente um sinal para ele se humilhar. Tanto também que ele viu tudo, o altar, a cinza, tudo. Mais uma vez, ele agisse como Davi, possivelmente, Salomão designou um cargo alto, viu que ele era valoroso, ele conhecia a história do pai de Salomão. Mais uma vez, a lição de Davi, e ele deixou de praticar, de guardar, de colocar em prática. Bom, tem uma coisa, ele podia ter se lembrado que quando o profeta falou, ele falou que ia vir alguém da casa de Davi. Né? Ele tem lembrado de Davi mesmo. E ele não. Ao invés de se submeter a Deus, o que ele quis? Queria a restituição da mão dele, né? Para continuar a fazer o que estava fazendo. Sim. Mas Mas outra, ele foi pior ainda do que isso. Em vez dele se submeter a Deus, ele quis submeter o homem de Deus. Olha, vem comigo a casa, importa-te, dar-te um presente. Ele quis também corromper o homem de Deus. E isso também deu aquele artigo lá como corrompe um político, né? Um projeto, né? Exato. Ele não só não se arrependeu, como ele quis corromper o homem de Deus. Isso também está acontecendo. Naquele tempo, hoje em dia não tem, né? Hoje em dia não tem. Porque aí que é o problema. O problema do apóstolo é que ele quer corromper os outros. Ele é um instrumento do diabo para corromper os outros. Agora, uma situação difícil que me leva a pensar uma situação difícil, vamos dizer assim, um obreiro, né? É pastor em determinada igreja, congregação, está dirigindo. E ele serve tempo integral ao ministério. E recebe uma ajuda de custo. Eu estou dizendo público aqui, vamos dizer, um obreiro, um pastor, que dirige a congregação tempo integral. E
dele é esse. Ele recebe ajuda de custo, meio sustentá-lo, né? Ele e a família. E chega um dado momento, o Ministério deseja que ele age de uma tal maneira, e aí, para apimentar um pouco mais, ele vê que a situação não é de acordo com a palavra de Deus. Aí os irmãos bem pentecostais, faz esse linguajar, ele se sente no estreito. Porque, olha, se não fizer tal tarefa, esse mês a tua ajuda de custo será eliminada. É um estreito grande. Né? Aí ele tem 4, 5 filhos, tem a água, a luz para pagar e outras necessidades. E aí? Além do mais, o ministério vai falar, você é um rebelde, não quer fazer o que eu estou mandando. Além de ele ser suspenso, a ajuda de custo ainda, ele vai ter a cair se você é um rebelde. Ouvir a palavra de Deus. É aquela história. Se você der uma tijola no ouro, você cede. Ou confia em Deus. Ou confia em Deus. É o caso dos 3 amigos dele. Eu conheço um exemplo do bacana, que ele era pastor, fiel e tal, e ele começou a se entender por uma questão assim administrativa daquele ministério, que estava inclusive causando desconfortos com a família dos obreiros e tal, e eles então reclamaram e ele foi tirado da igreja militar, falando que ele ia passar, que eu já vou. Só que não deram tudo nenhum. E aí chegou no final do mês, ele foi lá e recebeu o salário. Ele falou, não, você só vai parcelar, só tem salário quando você tiver campo. Você não tem igreja para mim, você não tem salário. Ele falou, mas eu estou esperando vocês me dar a igreja. Então eu não posso fazer nenhuma lutar. Aí quando chegaram lá, eu deram uma igreja para ele. Quando ele foi lá para a cidade, descobriu que a igreja não tinha fechado. Tinha fechado a igreja. Aí ele voltou lá, aí a gente esqueceu que tinha fechado e tal. E aí continuou sem salário. E ele passando uma dificuldade grande. Alguns irmãos, e ele ali. Aí o que aconteceu? Aconteceu que um outro ministério, o presidente daquele ministério foi lá fechar uma igreja, naquela mesma cidade. E ele chegou lá e falou, eles iam fechar a igreja, foram lá para fechar. Aí foram lá, ele foi dar uma olhada na igreja assim, e contaram a história desse pastor para ele, que nem conhecia. Ele de outro ministério. E foi para casa desse irmão. Olha, nós escutamos sobre a sua história e tal. Nós íamos aqui para fechar a igreja. Mas se o irmão quiser, nós vamos a igreja. Ele aceitou. Porque era uma igreja um bairro daquela cidade que não tinha outra igreja. E ele começou, e Deus fez prosperou do lado dele. Assim que o ministério soube que ele estava, soube que ele tinha escritas da igreja, ele só estava esperando isso. Aí eles destruíram ele por divisão. E mandaram avisar em todas as igrejas que não tinham dirigido naquele ministério que já estava acontecendo com Jesus. Inclusive na igreja que eu estava procurando na época, chegou essa notícia que tinha sido destruído. E eu tinha marcado, coincidentemente, no final do ano eu iria visitar. Eu liguei para ele, você tem como eu vou chegar aqui. Aí eu fui lá e me contou toda essa história. Deixa isso para lá. Para concluir, para a gente tentar não ficar muito longe dessa história, quando a igreja começou a crescer, porque aquela igreja era daquele ministério, mas tinha sido um ministério autônomo.
quando o presidente daquele ministério estava morrendo, tinha passado para esse ministério todas as igrejas que eram mais de 20 cidades, determinados estados aqui na nível de São Paulo. E quando esse irmão soube que ele começou a igreja e tal, só que aquele negócio de comunicação, esse presidente daquele ministério autônomo que tinha passado pelo ministério, ele tinha comprado tudo no nome dele. E quando passou por esse ministério deixou assim. Sempre acontece na cidade de Deus. Aí a família, que inclusive tinha desviado todo a família desse primeiro pastor, né? Que esse pastor tinha servido naquele ministério autônomo. Né? Eles foram lá, falaram assim, olha, nós passamos o senhor quiser, todas as igrejas, o senhor só paga doar tudo para o senhor, porque o que estão fazendo com o senhor, né? O que fizeram com o senhor, de delicadeza, não sei o que, não sei o que. Aí o que ele fez? Ele pegou tudo aquilo. Eu falei, não vou fazer isso, eu quero ser eles deixaram, achando que podia mudar aquela coisa. Aí ele foi até onde estava o presidente do ministério que tinha discurso. Chegou lá para conversar com o presidente ainda deixou ele esperando das 8 da manhã às 8 da noite. Aí quando eu estava saindo assim, olha, eu não tenho muito tempo, vê o que você quer falar. Ele chegou lá e falou, pensando ele, que ele ia lá pedir, exatamente. Ele chegou e falou, não, eu vim aqui para falar para o senhor o seguinte, ó, estou oferecendo, se eu quisesse ficar com essas 20 cidades lá, porque toda a documentação precisa ter os e os filhos do saudoso pastor, que hoje não são mais crentes, me ofereceram de graça, eu só pagava o valor da escritura. Então eu vim aqui, o senhor arrumar lá, porque eu não aceitei. Mas já apareceu alguma leitura que faz assim. E como eu fui fiel ao senhor, eu vim aqui avisar o senhor. Ele disse, eu estou brigando. Você perguntou para o ministério, não, eu também, doutor, tal. Se o senhor pudesse tirar essa expulsão e tal, aí eles tiraram a expulsão, isso seria o caso de Davi e Saul. E depois dali, depois daquela igreja, ele foi assumir uma igreja bem maior. Bem maior. Uma aliança no Deus da providência. Então, mais ou menos isso aí nos vai lembrar. Ah, não, sem dúvida nenhuma. Foi verdadeiro. Tinha um irmão, ele Isso, vai falar isso. o chamado dele era para ser, assim, ter uma empresa pequenininha e estando nos Estados Unidos. Aí ele pegou o dinheiro emprestado de alguns irmãos para comprar uns pares de sapatos. Comentou 500 pares no início, para começar o negócio dele. E aí veio na embalagem 1000 pés de sapato, mas só pés esquerdos. A fábrica lá colocou o contrário, ao invés de ser 500 pares, colocaram 1000 pés, mas tudo esquerdo. Ele chegou e foi para pedir a caixa, pé esquerdo, e ficou desesperado, ele tinha um prazo para devolver o dinheiro. Obrigado, a senhora também. Tá bom. E se abateu. Mas, como servo do Senhor, né, foi buscar a orientação, o conselho do pastor, a ajuda do pastor, olha, numa situação difícil, muito tempo, até a fábrica, novamente, tem que fazer, vamos orar. Ele passou a buscar o Senhor, o pastor também deu a orientação do Senhor. E aí, um dos cultos que ele estava orando, ao lado dele, um outro irmão chorando desesperadamente, né? Que tinha ocorrido também 1000 pés de sapato, mas era da direita, e era de outro lugar. Parece até algo de borda, e chorando. Nesse intervalo que ele já sabia que tinha, ele estava abatido ainda, ele bateu nas mãos. Deus, conta. Aí esse irmão falou, não, olha, Deus, tal
primeiramente confiar em no Deus. Então, o estranho fica lá se você tiver uma presença de Deus. Não é verdade? Né? Então, e essa história eu vivi, eu vivenciei, eu posso dizer, aconteceu, e depois ele foi para uma igreja que muito grande. Depois, agora ele voltou para essa igreja que ele está agora, entendeu? Essa pequena, menor, né? Mas foi uma bênção. Não é? Ele não estava atrás de bezerros de ouro. Não estava atrás de bezerros de ouro. E aí, então, o que acontece desse homem aí? Ele quis não só não se submeteu a Deus, como ele quis submeter o homem de Deus. E o homem de Deus, pelo Cristo dessa história, é que o homem de Deus não se deixou enganar pelo rei, mas acabou se deixando enganar pelo velho, aliás, pelo profeta velho. Né? O profeta velho, essa história do profeta velho aqui é muito triste. Foi fiel até o fim. Mas dizia o saudoso irmão Walter, ele gostava muito dessa passagem, que o problema do homem de Deus foi descansar debaixo do cavalo. Aqui não é o seu descanso, é o comodismo, Ele vai descansar. Deus não proibiu, não o proibiu de descansar. Só disse que ele não podia voltar pelo mesmo, mas ele não podia parar. Deus não falou que ele não podia parar, mas ele se embaraçou nesse descanso. Porque se ele não tivesse parado ali no nosso trabalho, nunca que o profeta velho me encontrava. Mas aí esse descanso dele foi demorado, porque ao próprio falar, o nosso descanso não é aqui, né? Não, ele viu mesmo, né? Certo. Né? Então aí aconteceu. E aí o Jeroboão, vamos até que hora? 10h57. Então já são 11. Então ainda não acabamos o Jeroboão, ainda falta um finalzinho. Na próxima aula a gente continua com o Jeroboão. O Vitor chegou, então ele chegou para mim, então ele vai orar para